família? A senhora fica à vontade, dona Sandra, para falar. Bem, a família Montarroios não tinha envolvimento político nenhum, né? Inclusive, meu avô era muito para a direita. Apesar de trabalhar em 64, um pouco antes de 64, com Miguel Arraes, porque meu avô era fiscal de rendas do Estado, quando Miguel Arraes era da Fazenda, né? Esqueci o secretário da Fazenda, sei lá. Mas aí aconteceu que o meu irmão, o mais velho, Carlos Alberto Montarroios, começou se envolvendo sem que a gente soubesse. Aí de repente começou a aparecer gente lá em casa. Ele entrou para um movimento que era trotskista, né? E aí começou a aparecer Antônio Carlos, o irmão e esse pessoal todinho. E aí eu comecei a me envolver também, a achar importante, interessante essa coisa toda. E eles foram presos na época de Arraes por estarem à esquerda de Arraes. Certo? Então, o meu avô ficou revoltado com essa história e aí passou não a ser de esquerda, mas a apoiar o neto, entendeu? Então a gente ia visitá-lo na detenção, essa coisa todinha, mas foi uma prisão muito liberal, porque fizemos uma passeata uma vez e ele foi pro lado, os presos políticos foram pro lado de fora. Aí estava Gregório Bezerra, estava Chapéu de Couro, tinha um monte de gente presa, porque eles estavam trabalhando em També, que era um lugar, sei lá, do interior. E numa dessas passeatas que a gente fez, pedindo a liberdade deles, exigimos a falar com eles, com os presos políticos. Eles foram para o lado de fora da detenção, fizeram um discurso, e depois a passeata terminou, a gente ia voltar, né, todo mundo voltando, e o meu irmão ia querer voltar, e eles não deixaram ele entrar. Quer dizer, se ele fosse outro, ele tinha fugido. Ele disse: eu sou preso político, eu quero entrar, eu estou preso aí, e não queriam deixar ele entrar, né? Mas ele não ia se aproveitar dessa situação, porque, aliás, se aproveitou, mas em outro sentido, né? Ele não ia fugir para perder a oportunidade de lá dentro estar fazendo também um movimento. Bom, então eu fui, aí ele foi solto, mas viajou, foi para São Paulo. E lá em São Paulo ele foi preso. E a minha irmã, você que já deve ter visto aí o livro dela, Silvia Lúcia Viana Montarroios, vulgo Tatiana, que foi uma... ela teve pouco envolvimento, mas muito... como é que se diz assim? O envolvimento não valia tanta repercussão como eles deram. É só porque eles pensaram que, como ela era noiva de um chefe do movimento, ela tinha muito envolvimento, certo? Ela não tinha esse envolvimento todo, então ela foi muito torturada. E eu fui presa já depois que ela estava presa e que a gente não sabia onde ela estava. Teve intervenção de Dom Helder Câmara, de várias pessoas para saber onde ela estava. Os jornais começaram a dizer que ela estava sumida, essa coisa toda. Minha mãe teve problemas emocionais, psíquicos, essa coisa toda. Meu pai teve rebaixamento na Assembleia Legislativa, quer dizer, rebaixamento assim, ele não conseguiu, certo? E aí eu fui presa já no final de 64, numa época em que eles estavam tentando desmentir as torturas. Tanto que eu não fui torturada. Eu passei 3 dias na 2ª Companhia de Guarda, que agora é um ministério, sei lá, na Suassuna. Ali era um quartel, fui presa ali, passei 3 dias ali e depois fui transferida pro RO de Obuses, lá ali em Olinda, né, Paulista, por ali. Sabe qual é? O 7º RO, 7º Regimento de Obuses. E lá eu passei 30 dias, então o total foram 33 dias presa. E lá nós ficamos muito, eu fiquei junto com uma outra menina, que estava presa também na 2ª Companhia de Guarda, que era noiva do sargento da Aeronáutica Jair Borim,
que vocês devem ter também isso na história, e alguém já deve ter falado, inclusive o Antônio Carlos. E o Martinho e o Antônio Carlos estavam presos em outros locais. O Martinho estava preso junto no mesmo quartel, em outra cela, e quando fomos transferidas, a menina, Deia Dourado Matos, que era sobrinha de Ademar da Costa Carvalho, que era um político importante na época, era sobrinha da mulher dele, parece. Então ela exigiu, ela tinha feito por ser uma pessoa importante, tinha feito tinha uma influência assim sobre, já que eles estavam tentando assim, desmistificar a história, né? E disse que só sairia depois que visse o namorado, o noivo, Jair Borim. Aí eu fui junto com ela ver, e realmente ele estava com o ouvido estourado, tinha sangue na cela, entendeu? Agora, eu realmente, particularmente, nunca fui torturada, mas a minha irmã foi muito torturada, foi ser viciada na frente do noivo várias vezes por soldados. E quando me botaram para eu falar com ela, eles queriam arrancar alguma coisa dela, porque ela já tinha perdido a razão, ela estava magérrima, não comia, tinha uma cama. Eles me levaram para vê-la, e tinha uma cama cheia de comida, e ela não comia, pensando que iam dar veneno. Estava perturbada, porque se eles queriam que ela falasse, eles não iam dar veneno, né? Se quisessem matar, matariam de outro jeito. Estava tão perturbada que não me reconheceu. Aí, era um major de Naum, era o comandante do inquérito, né? E o capitão Bismarck. Aí o capitão Bismarck me pediu para cortar as unhas dela, ela estava com as unhas enormes, porque ele estava todo arranhado. Aí eu não sei por que cargas d'água veio essa coragem, porque você, quando é presa e sabendo do que estava se passando, eu pensava que eu ia entrar nessa. Só que o meu envolvimento era tão somente fazer parte de um grupo dos 11 que o Brizola tinha começado lá no Rio Grande do Sul, se não me engano. Então, aí tinha o grupo dos 11, cada um desse grupo formava mais 11, e era assim, sabe? Então eu tinha o meu grupo dos 11. Eu arrumava os lugares para a gente se encontrar, tinha tarefas, essa coisa de pichar, mas eu não participava muito. Então, a minha prisão também, talvez eles tivessem investigado alguma coisa e vissem que eu não tinha. Só que o meu nome de guerra, o dela era Tatiana, da minha irmã, e o meu era Maíra. E eu era noiva de um rapaz chamado Nelson. E Joaquim, que era ele era o advogado das ligas camponesas, era Joaquim, eu esqueci o sobrenome dele, mas Antônio Carlos sabe. Como o meu noivo chamava-se Nelson, e o codinome de Joaquim era Nelson, aí achavam que eu sabia de muita coisa. Quando eles viram que não era o mesmo Nelson, entendeu? Relaxaram, porque daí eu também não tinha tanto envolvimento. E eu fui depor com Álvaro da Costa Lima, morrendo de medo, porque ele tinha o apelido dele era... Não era nem Álvaro da Costa Lima. Álvaro da Costa Lima queimou a minha irmã com um charuto, torturou ela de alguma forma. Não... Eu fui com Chico Pinotti, fui entrevistada por... Eu não sei o sobrenome, eu sei que era Francisco, não sei de quê, e o apelido era Chico Pinotti porque ele era muito baixinho e pinotava para socar os presos. Então era Chico Pinotti o apelido dele. E eu fui morrendo de medo dar o meu depoimento para esse cara, porque se ele fazia isso, entendeu? Que era um torturador. Sim, quando o coronel, o capitão Bismarck me pediu para cortar as unhas, eu arranjei uma coragem, não sei de onde, porque se tratava de minha irmã e você vai defender, né? Aí eu disse que não cortava, porque se ele estava arranhado, era porque tinha tentado alguma coisa contra ela. E na hora que eu disse, eu vou apanhar agora, mas não sofri nada. Só que eu vi que ela estava realmente muito perturbada, muito magra,
muito, estava com o cabelo cortado, ela tinha os cabelos grandes, muito bonitos, cortaram quase que, acho que rasparam. E daí ela foi levada para o manicômio, aquele que agora estão tentando fechar, ali na Jaqueira. Só que botaram ela junto com as presas comuns, e ela ia sendo, se não fossem os estudantes de medicina, os residentes, ela teria morrido pelas outras pacientes, né? E aí pedimos a intervenção, quer dizer, meus pais, porque eu já estava presa, a intervenção de Dom Helder, para que ele conseguisse que ela fosse levada para outro. Ela ficou como uma paciente política, não ficou misturada com as presas, com as pacientes comuns. Então ela tinha uma certa regalia de atendimento médico, os estudantes tinham muito cuidado com ela, recebia visita, essa coisa todinha. E ela saiu no Natal. Eu estava presa desde 3 dias antes do final de novembro. E saí para não pegar em casa. Ela saiu pelo Natal, foi para casa. E lá a minha prisão, nesse quartel, foi muito liberal. Botaram televisão pra gente, eu tenho até fotos numa rede, num terraço, eu e Ideia, certo? Só que não queria que saísse isso porque eu teria que pedir permissão ao... Não, eu digo, não, sair as fotos, né? Porque eu teria que pedir permissão à pessoa que bateu a foto, que era um capitão lá na época, que subia toda vez, porque o CPOR estava de férias, então só ficava lá, muita gente tinha saído e ficavam lá. E esse pessoal gostava de conversar com as presas políticas, entendeu? Uns eram tão, assim, militarmente falando, carrancudos, que achavam que a gente era de alta periculosidade. E Joaquim, esse que tinha o codinome Nelson, estava sendo solto nesse dia que a gente chegou. E a gente chegou e foi para a enfermaria. Quando eu acordei na enfermaria, tinha um bando de soldados lá, eu e Ideia, e aquele bando de homem. A gente já ficou com medo. Aí quando o Joaquim saiu, disse, olha, vocês vão ficar no meu quarto, já falei aí para vocês ficarem no meu quarto, que era um quarto, com banheiro, uma suítezinha que os militares que moravam fora tinham para passar a semana, e final de semana eu para casa. Esse da gente era junto de um soldado, um tenente, eu acho, que morava em João Pessoa. Então ele ia para lá nos finais de semana. Eu fiz o meu tratamento dentário lá, com esse dentista. Que ele mesmo foi que me disse, olha, eu estou com dor de dente, faça seu tratamento aqui, que o material é o melhor possível. Então eu aproveitei. O comandante, que foi morto, disseram que ele suicidou-se, mas a gente não sabe, era Ivan Lima de Oliveira. Era o comandante do 7º RO. E às vezes ele subia para visitar a gente, saber como é que andavam as presas, essa coisa todinha. Na hora que ele subia, eu estava toda arrumada, como se eu fosse sair de bolsa e tudo, para o dentista. Eu fazia as... Quer dizer, porque o Joaquim, quando saiu, disse assim, não quis isso aqui. Assim, não tem valor nessa prisão, não sei o que. Então a gente teve um tratamento, não sei nem se eu posso falar isso, se vocês cortam depois. Pode falar o que quiser. Aí a gente teve um tratamento, a comida vinha dos oficiais, certo? Podia a gente pedir, se quisesse outra coisa, fora. A família mandava, tinha uma mesa cheia de regalias, tínhamos visita. Eu trabalhava nessa época na Paner do Brasil. Desde o gerente até os colegas, cada vez ia uma pessoa da minha família, eram 3 pessoas que podiam ir. Iam 2 pessoas da minha família e um do meu trabalho, porque todos eles fizeram questão de me visitar. Então, toda vez, dia de visita, tinha uma pessoa do meu trabalho. Quando eu fui solta, eu pensava que ia perder o meu emprego, mas fizeram uma festa, eu tenho um cartão da Paner, me congratulando pela minha volta, assinado por todos os funcionários do meu departamento, inclusive pelo gerente, que era o senhor Sagi, ele era, não é, meio francês. Só que, por conta também da ditadura, a Paner fechou
pouco tempo depois, em janeiro de 65. E muitos foram aproveitados na Varig, em outras companhias de aviação, que quando eu estava na Paner, a Varig me chamou várias vezes, porque eu era considerada, a mim só não, a outras, boa funcionária, e todo mundo da Varig tinha olho nas pessoas da Paner, certo? Aí quando eu fui para lá, fiquei um mês, e foi a minha ficha para o Sul, esperando, e eu fiquei um mês em observação, aprendendo essa coisa todinha, aprendendo como era o trabalho deles, porque eu sabia o trabalho, né? Mas lá, não. Como é que seguiu. Aí chegou a devolução do meu currículo de que como eu tinha tido envolvimento político, eu não podia ficar. Então, eu sofri muito, depois de solta, de que quando estava presa, certo? A minha, como é que se diz? O meu desgosto foi esse, porque depois eu não consegui nada. Aí quando a Paner fechou, 2 chefes meus abriram uma agência de turismo e me chamaram para trabalhar. Mas eles estavam começando, o salário era o mínimo possível, entendeu? Quer dizer, eu tive muitas perdas por conta da prisão. Que a prisão em si mesmo não foi, não me deu traumas assim, porque você nunca sabe, numa prisão, o dia, às vezes chegavam de noite, de madrugada, 10 horas da noite, 1 hora da manhã, você se vista que vocês vão prestar depoimento. Esse, quando eu fui para falar com o Chico Pinotti, foi de madrugada. Aí você não sabe que tipo de argumento, que tipo de perguntas, que tipo de tratamento você vai ter, né? Então a gente ia com muito medo. Eu ideia. Cada um foi de uma vez, mas fui com medo. Mas depois eu tive uma perseguição muito grande. Tive a petulância de ir com a minha mãe falar com o Major de Naumann para que ele me desse uma carta dizendo que eu estava absolvida daquele envolvimento. Apesar de que eu fiquei respondendo o inquérito, né? Mas que é uma carta de recomendação, digamos assim, para empregos que eu não consegui. Teve um teste na Sudene que eu fiz, é aquele teste que é feito uma peneira, você vai passando. E o último, eu fiquei sem resposta. E disseram depois que eu não tinha sido aprovada no último teste. Depois a minha cunhada, depois eu comecei a namorar o meu ex-marido, e a irmã dele trabalhava na Sudene, e ela me disse que, aí ela procurou saber por quê, e eu tinha passado muito bem, só que por conta desse envolvimento, eu não, quer dizer... Isso foi em que período? Em que ano? A senhora lembra? O teste da Sudene, sim. Eu fui solta em 64, mesmo no final do ano. 65 a Paner fechou. Não sei se 65 ou 66, por aí. Eu fiz, no final de 65 ou foi 66. Eu sei que teve um teste na Sudene, eu não... Aí 69 foi quando eu vim saber através da minha cunhada, ou foi antes, aliás, depois de 66, não sei. Eu sei que em 69 foi quando eu me casei, e soube através dela, antes de me casar, ainda estava namorando, que eu tinha passado. Então, eu fui muito perseguida nesse ponto, entendeu? Tive prejuízos financeiros, morais, né? Assim, porque tinha muita gente que virava o pescoço, porque eu tinha tido um envolvimento. Aí teve o meu julgamento, que eu fui declarada, eu não fui julgada à revelia, fiquei escondida, porque se eu fosse, o meu namorado na época me daria fuga, já estava tudo organizado, ele tinha sido da Paner também, então o meu grupinho da Paner já tinha organizado como era que eu ia sair daqui, se eu fosse condenada. Mas eu fui absolvida por 3 votos contra... Eu sei que foi um voto de Minerva, assim, sabe?
Aí eu fui absolvida. Ele aí foi me dizer que eu tinha sido absolvida e eu voltei para o meu trabalho, que era no Boletim Cambial, que era uma firma, que o meu chefe ficou muito chateado porque eu não tinha avisado para ele. Imagina se eu vou dizer eu fui presa política num trabalho. Eu não disse nada para ele. Ele não sabia que eu estava respondendo o processo, não sabia que eu tinha faltado naquele dia porque eu estava com esse problema. Mas, aí depois eu casei com o Fred, viajamos para São Paulo, porque ele recebeu um prêmio ESSO aqui, e foi para São Paulo. E lá eu peguei uma asma que não consegui trabalhar só os primeiros meses e depois a gente resolveu que era melhor que eu ficasse em casa. Porque eu saía na esquina, cada vez que passava um ônibus, eu sei que eu tinha idas para o hospital assim, semana sim, semana não, sabe? Por conta da asma. Para não me expor muito ao monóxido de carbono, a gente fumando. Eu ia para a boate e não sabia que era o cigarro que fazia mal, saía já direto para o hospital. Pronto, então a minha história é essa. A senhora depois não continuou Não. com o grupo dos 11? Não continuei mais com nada, porque eu estava em São Paulo, né? Algumas pessoas que... Meu irmão foi preso de novo, ele não tinha sido preso em São Paulo, minha mãe morrendo de medo que ele fosse. Eu cheguei a viajar pela Paner para São Paulo, para manter contato com ele através do partido. E lá eu falei com ele, voltei, e isso ninguém soube. Durante o meu inquérito, durante a minha prisão, isso não vazou para ninguém. Eu estava na Paner, tinha meu abatimento, fui, antes de ser presa, né? E tive contato com ele. Lá em São Paulo eu participei de algumas coisas, de pichação, de reuniões, de coisa em fábrica. Participei mais do que aqui. E aí quando eu voltei, fiquei sabendo que ele estava preso. Não, eu já estava casada em São Paulo e ele aí foi preso no Rio de Janeiro. Aí eu fui, meu avô morava no Rio de Janeiro, num hotel, depois que ele ficou vivo, foi pro Rio. E aí eu fui, meu marido ficou em casa, eu ainda não tinha filho. Eu fui trabalhar, ele trabalhava num jornal tipo Pasquim, mas era político, o nome era O Fato Novo. E eu trabalhava nesse jornal também, porque eu já tinha saído do outro emprego que eu tinha que me expor, esse era perto de casa e eu ficava fechadinha no campo. Aí eu fui visitá-lo, e como meu avô era amigo do Marechal Lott, o menino do jornal, que era Jardim de Holanda, que também tinha sido preso político, foi quem resistiu junto com a Raiz, ele trabalhava com a Raiz. Então, ele me pediu, já que meu avô conhecia o Marechal Lott, se eu conseguiria uma entrevista do Lott para o jornal. Só que meu avô tinha perdido o contato com o Marechal. Mas eu fui visitar o meu irmão, que estava preso não sei que lá de Marinha, lá no Rio, não sei direito. Só que eu visitei, voltei, ele foi solto, entendeu? E eu não tive mais nenhum envolvimento. Algumas pessoas, através de outras pessoas, conseguiram meu endereço, ligavam, a gente marcava encontro, mas era uma coisa informal, não tinha mais nenhuma participação política. E sua irmã estava... A minha irmã, nessa época que eu estava em São Paulo, ela já estava casada com um português. Ela saiu daqui logo depois que ela foi solta, no Natal. Esse pessoal, meus amigos da Paner, fizeram com que, e junto com o pessoal do partido, deram fuga a ela. E ela foi para o Rio, do Rio foi para o Uruguai, ficou na casa de gente do partido, que era Partido Operário Trotskista, Partido Operário Revolucionário Trotskista. E ela ficou na casa desse pessoal no Uruguai, depois voltou para o Rio, aí conheceu esse português
e casaram e foram para Portugal. Mas antes parece que ele tinha um problema também político e foram se refugiar em Paris. O meu sobrinho mais velho, filho dela, nasceu em Paris. Só que lá em Paris ela foi tratada como, como é que se diz, uma asilada política. Foi muito bem tratada, entendeu? Muito bem tratada. De lá, ela só voltou com anistia. E ela mora aqui? Não, ela mora em Portugal. Ela vem uma vez por ano. Não tem uma data certa. Porque a filha dela trabalha na TAP. E o filhinho, quer dizer, o neto da minha irmã, fica com a minha irmã. Quando coincide, o menino está de férias e a filha consegue encaixá-la numa viagem, porque é difícil por conta da procura, né? A demanda é muito grande. Então, quando tem uma vaguinha, aí ela vem. Vai depender muito da... Normalmente, numa das férias do neto, ela vem. Ou no meio do ano ou no final do ano. Esse ano ela não pode, não sei se ela vai poder vir agora no meio do ano. Que ela prefere essas duas datas porque no meio do ano a minha mãe vai fazer 93 anos agora, em 14 de junho. Aí ela prefere junho ou final do ano porque tem as festas natalinas, né? Vai passar o Natal com a família, essa coisa toda. Ô, dona Selma, a senhora não quer falar um pouquinho da senhora, da sua infância, de onde a senhora morava? Bom, eu nasci em Olinda, mas tenho pouca recordação porque com pouco tempo de nascida a gente se mudou e eu me lembro só da época que eu morei em Casa Forte, que eu tinha 6 anos. Aí eu me lembro porque eu fiz primeira comunhão lá, eu estudei naquele colégio que fica na praça, esqueci o nome do colégio, fiz primeira comunhão nessa igreja com 6 anos. Nem se podia fazer a primeira comunhão, foi uma idiotice da minha mãe, mas eu fiz primeira comunhão com 6 anos. E me lembro que a casa ficava na avenida, era uma casa de porta e 2 janelas, e que o bonde passava na frente, sabe? Aquela época existia. E dali a gente teve muitos outros endereços. Ela abriu sozinha? Eu. A gente teve muitos outros endereços e como meu pai era filho único e viajava, um dos empregos dele era para viajar, e o meu avô ficava, e passava muito tempo fora. E meu avô ficava dando assistência, então sempre procurava uma casa perto da casa dele. E terminou, na época que o meu irmão foi preso, a gente morava já com o meu avô. Seu pai trabalhava em quê? Ele, nessa época que ele viajava, ele era caixeiro viajante. Né? Depois aí o meu avô, quando saiu da Secretaria da Fazenda, o meu pai assumiu um posto na Assembleia Legislativa. Que daí ele também foi perseguido por conta do envolvimento da família, né? 3 filhos, né? Então ele foi muito, assim, praticamente rebaixado. E a mãe da senhora trabalhava? Não, ela era professora primária e tinha uma escola em casa. Mas nessa época ela já não tinha mais alunos, não, na época das prisões. Não trabalhava mais. Como foi sua criação? Como era o dia a dia dentro de casa? Éramos 6 irmãos, né? Então, era muito legal. A casa do meu avô tinha quintal, tinha jardim. Então, foi uma infância muito boa. Éramos 6 irmãos muito unidos. A gente sempre usava o lema dos mosqueteiros, todos por um. Mas a minha adolescência também foi muito boa. A gente morava em Areias, a casa do meu avô era em Areias, e ele se associou ao Clube Português, veio a distância de Areias para cá,
para que a gente pudesse frequentar um clube bom, essa coisa todinha, entendeu? Porque Areias... Aí tinha um lá também no bairro, que era o Moarama, que ele também se associou, era uma coisa mais perto. A gente... Depois comecei a namorar, e tive vários namorados, inclusive dentro do partido tive 2 ou 3. Mas é isso aí. E a senhora, não lembro se a senhora disse, como foi o primeiro contato? Foi através do seu irmão, é isso? Foi através dele, porque o pessoal começou a ir lá em casa. E ele se envolveu como? O envolvimento dele eu não sei. Eu sei que ele foi chamado... ele trabalhou com Francisco Julião. Qual o nome do irmão da senhora? Carlos Alberto Montarroios. E foi através dos amigos dele. Ele recebia muito esse pessoal em casa, né? O pessoal vinha de fora. Martinho e Antônio Carlos moravam em João Pessoa. Quando vinham para cá, se hospedavam lá em casa. Então, aí começavam, né, a conversar. Eu me interessava pela conversa, eles também se interessavam para recrutar pessoas, né, para o partido. Então, comecei a me envolver. E eles se envolveram com o PCB, no caso? Ou não? Não sei. Não sabe. E depois, a senhora sabe como ficou a vida do seu irmão? Ele casou, descasou, casou de novo e trabalhou ligado ao governo aí, eu não sei qual. Eu tenho tido pouco contato com ele ultimamente. Tenho mais contato com a minha irmã, que mora em Portugal, do que com o meu irmão, que mora no Rio. Eu sei que ele trabalhou para um político, no gabinete de um político. Eu não lembro qual. Pode ficar para outra vez, uma segunda, que aí eu posso pesquisar com essa minha irmã que mora fora e posso dar mais informações, porque ela, quando se envolveu, a gente tinha muita intimidade, eu e ela, entendeu? Sim. A senhora prefere parar um pouquinho por agora eu prefiro. E ver alguma... Depois fazer uma segunda sessão? Uhum.